meu irmão, e bom dia, minha irmã. Mais um dia, né, que Deus nos concede para viver na sua graça. Peçamos ao Espírito do Senhor que Ele ilumine nesse dia de hoje o nosso caminho, para que assim possamos ser presença de amor, né, uma presença de Deus na vida de todas as pessoas. Em silêncio, vamos trazer presente às pessoas que confiam, que pediram, que confiam em nossas orações. Queremos rezar por todas as pessoas que estão neste momento passando por um momento difícil, pelas pessoas tristes, deprimidas, sem esperança. Queremos trazer presente para a nossa oração as pessoas que estão internadas nos hospitais, nas UTIs, as pessoas que estão com câncer, que estão doentes nos seus lares. Queremos trazer presente para a nossa oração todas as pessoas vítimas da pandemia. Queremos trazer ainda presente todos os nossos familiares, especialmente aqueles que estão passando por dificuldades. Vamos em silêncio trazer presente todas essas pessoas, nos colocando também nas mãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos nesse momento também agradecer a Deus. Tantas coisas boas acontecem na nossa vida, né? Eu tenho recebido muito retorno de pessoas que compartilham, né, alegrias, de que pessoas que ficaram boas, que estão bem de saúde. Então é um momento também da gente agradecer ao nosso Deus, ao Deus da vida, esse Deus que passa na nossa vida, esse Deus que vive conosco, que caminha conosco e que nos ajuda a ter uma vida melhor, uma vida boa, uma vida na sua presença. Vamos nesse momento nos preparar para ouvir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Marcos capítulo 7, do versículo 1 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que receberam dos antigos. Só comem depois de lavar bem as mãos. Quando chegam da praça pública, eles se lavam antes de comer e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E Jesus acrescentou: vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus, a fim de guardar as tradições de vocês. Com efeito, Moisés ordenou: honre seu pai e sua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer.
mas vocês ensinam que é lícito a alguém dizer a seu pai e à sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é corbá, isto é consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim assim vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição que vocês transmitem. E vocês fazem muitas outras coisas como essas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Aqui aparecem vários personagens, né, no texto, e talvez a pergunta é: com quem eu me pareço? Né? Com os fariseus, com os doutores da lei, né? Com Jesus, com os discípulos? Essa pergunta ela é interessante, para que assim a gente também possa avaliar com quem eu me pareço, né? Como é que é as minhas atitudes diante do meu irmão, da minha irmã, diante das pessoas, da minha família, né? Lembrando que aqui fala da questão do cuidado dos pais, né? Tem uma lei, né? Um mandamento, né? Que fala da questão do respeito, do cuidado, né? Com as pessoas, especialmente com os nossos pais. Então, hoje os fariseus e alguns mestres da lei saíram de Jerusalém e eles vão se juntar à multidão em volta de Jesus. Talvez a pergunta é: por quê que os fariseus, os mestres da lei, que não gostavam de Jesus, né, que não gostavam dos ensinamentos de Jesus, saem de Jerusalém e vão lá para perto de Jesus? Por que eles se aproximam de Jesus? Certamente com a única pretensão de pegá-lo em alguma contradição, né? Alegavam que os ensinamentos de Jesus não seguiam os padrões da época, né? Desejavam, de alguma forma, com certeza, acusar Jesus, né? Queriam pegar Jesus de alguma forma para depois acusá-lo. Isso é nítido no evangelho de hoje e em outros evangelhos, né? Então, tanto os fariseus como os mestres da lei, eles ficam escandalizados, né, ao ver Jesus e os discípulos de Jesus, né, porque eles comiam pão sem lavar as mãos, né? E questionam Jesus, eles vão questionar Jesus: por que os teus discípulos não seguem as tradições dos antigos e tomam as refeições sem lavar as mãos, né? E Jesus, ele vai ficar, a gente percebe no Evangelho, Jesus bastante irritado, né? E por isso que ele também questiona a tradição, a lei, né? A lei dos homens. Aqui a tradição é a lei feita por eles mesmos, né? Eles fazem as leis, muitas leis, inclusive, para excluir especialmente aquelas pessoas que não tinham condições de aprender tantas leis, né? E aí eles dizem que essas leis são leis de Deus. Então, leis que tiram a vida, leis que excluem as pessoas, elas não podem ser não pode ser lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela inclui, né? É uma lei que inclui. Então, Jesus sempre guardou as leis de Deus, né? O que ele criticava e não aceitavam eram as regras criadas justamente pelos homens, pelos humanos, né? Isso ele não aceitava. Porque, como eu já falei, eram leis que excluíam as pessoas e beneficiavam alguns, né? Isso é muito triste e isso acontece até os dias de hoje, né? Então, o questionamento deles era justamente por quê? Porque na medida em que Jesus ensinava, dizia para o povo não obedecer àquelas leis que tiravam a vida, né? Isso trazia consequências, especialmente para os fariseus e os doutores da lei, né? Porque assim eles não tiravam tanto proveito do povo, né? Então, nós aprendemos hoje que não devemos colocar as tradições, o Evangelho ensina isso para nós, acima do amor, né? A não sermos também hipócritas. E olha, porque muitas vezes nós somos bem hipócritas. Eu fico imaginando, se Jesus viesse hoje, o que será que ele dizia para nós, o que ele diria para nós nesse dia de hoje, né? Então, não importava para Jesus e seus discípulos a questão de lavar ou não as mãos. O que importava
e o que precisavam era se alimentar, né? Era se alimentar, nutrir o seu corpo e o seu espírito, né? Então não devemos usar a lei para julgar os outros, mas para sermos solidários, para sermos piedosos com as pessoas, né? Especialmente com os mais fracos, né? Não devemos usar a lei e muito menos a religião para dominar, para oprimir, mas para trazer de volta ao nosso convívio social e religioso os pobres, os excluídos, as pessoas, né, abandonadas. Aí sim, a lei deve ser para isso, deve ser para, e especialmente a religião, para trazer de volta ao nosso convívio, ao convívio social, ao convívio religioso, as pessoas, especialmente os excluídos e as excluídas, né? Então Jesus nos diz através desse evangelho de hoje que todas as coisas mais que saem de dentro de nós é que nos tornam impuros. Tudo aquilo que sai de dentro de nós, né, que é ruim, isso é que nos torna impuro. Então que nós tenhamos um coração humilde, né, e limpo para lermos e entendermos a palavra, né, as escrituras, e tudo aquilo que ela nos ensina, né? Então que permitamos que o Senhor nos abra sempre os nossos olhos para não deturparmos a palavra de os ensinamentos, né? A palavra de Deus. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente deturpa a palavra de Deus. Então sejamos autênticos e verdadeiros. As pessoas percebem, né, quando nós estamos ou quando não estamos, né, sendo verdadeiros, né, autênticos. As pessoas percebem e quando também somos hipócritas ou, né, e quando a gente tenta disfarçar, né, quando a gente tenta disfarçar. E quantas vezes a gente faz isso, né? Disfarçamos diante das pessoas, queremos ser boazinhas, bonzinhos, mas no entanto, dentro de nós, às vezes só tem muita podridão, não é isso? Muito dentro de nós tem muita podridão. Então o evangelho de hoje nos ajuda a entendermos isso, a não sermos hipócritas, mas sermos autênticos, né? Especialmente diante das pessoas mais simples. Então que nesse dia de hoje a gente tenha essa capacidade de trazer para o nosso convívio social e religioso todas as pessoas que nesse momento se encontram excluídas do nosso convívio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.